como vocês estão? Eu tô muito bem. Adoro fazer live. Adoro interagir com vocês. Tô muito feliz de estar aqui. Vamos ver. A Dani também já tá aí. Deixa eu chamar a Dani pra gente começar nosso papinho de hoje. Oi, maridinho André. Pronto, a Dani já mandou. Gente, hoje vamos falar de internet versus esclerose múltipla. O contrário, esclerose múltipla. E aí, Dani? Boa noite. Boa noite. Tá muito séria, Tudo bem? Dani. Tô um pouco séria. A semana não foi fácil. Vamos agitar para a semana ficar Vamos. mais legal. Já tá acabando É. mesmo. Final de Hum, semana vai ser ótimo. se Deus quiser. Então, quem entrou aí? Oi, Ale! A Alessandra entrou. Alê! Boa noite. Quem mais entrou? Peraí. Eita! Deixa eu colocar o óculos, gente. Eu tento ficar sem óculos, mas não dá. É. E agora tá tudo escuro aqui minha tela. O meu amigo Carrasco entrou. Ele que eu Beijo, tava Carrasco. tentando. Obrigada. Tira o óculos de novo. José Carrasco. É ele que eu tava José. tentando ver. É. Por que que a minha Beijo. tela ficou escura? Bateria? Ah, tá. Agora sumiu aqui o André, eu já falei. É o Carrasco José Carrasco. José. É meu Entrou. amigo. Beijo. Obrigada. Beijo, Zé, obrigada. Ó, tô íntima também. Obrigada. Obrigada, Lê. Ale, quem mais? Por enquanto, só. É. Toda vez eu aperto aqui e aparece letrinha. Aí eu mando voltar, ele some. Aí eu tenho que entrar de novo. É. Aí Hoje não dá vamos falar de esclerose múltipla na internet. na Ou internet. versus internet. É. E aí, Dani, tem algum caso que você soube ou mesmo por experiência própria? Então, né, o mais impactante para mim foi da experiência própria. Quase caiu meu celular. Experiência própria mesmo, porque assim, quando eu descobri o diagnóstico, a gente, lógico que vai à internet, e aí eu vi muita coisa, muita informação errada, que, por exemplo, que era uma doença degenerativa, que em pouco tempo eu estaria numa cama, né? Então, são coisas assim que não são reais, né? Não são reais. A gente sabe pela vivência e por conhecer outras pessoas que existem pessoas que ficam realmente muito mais afetadas e que rapidamente perdem a mobilidade e tal, mas isso não é a regra, né? É, Não é a regra. E não, ou melhor, não é uma regra, né? Que de fato isso é de acordo com o que foi afetado no seu organismo, com que parte do seu sistema nervoso central foi afetado. exatamente. Então, eu achei assim, pouca explicação, né? Não tinha uma explicação que abrisse muito o leque, e era muito sistemático, assim, entendeu? Colocando isso como uma regra. E a primeira coisa que me apavorou foi isso, dessa regra, né? Depois o médico explicar para mim, não é bem assim, no seu caso, vamos ter que estudar o seu caso, porque cada um é de uma forma, cada pessoa reage de uma forma, cada um tem uma área comprometida do É. sistema nervoso central. E isso, à primeira vista, não apareceu na internet, né?
Não apareceu. E acho que é isso que muitas vezes aflige muito a gente, porque assim, a primeira coisa que aparece na internet não é nada disso, É sempre né? coisa ruim. É sempre coisa ruim, então a gente tem que saber pesquisar e tem que muito olhar qual é a fonte, né? Porque depois disso também, eu depois sabendo mais, conhecendo um pouco mais e já com as informações que o médico tinha me passado, depois de ter visitado a ABEM, depois de ter conhecido algumas outras pessoas, que eu fui ver o site, é exatamente isso. A primeira informação não é aquela que, por exemplo, que vem da ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, ou que vem do CREMESP, que é dos médicos, ou de uma outra associação de neurocientistas ou neurologistas, não é. Vem um monte de informação antes dizendo querendo vender cadeira de roda, essa muleta canadense, bengala. Eu lembro até hoje que eu nem sei se existe mais, porque eu não pesquisei mais isso. Mas a primeira coisa que eu vi quando eu abri a internet, que eu fui pesquisar sobre esclerose, foi um site assim, Bengala Legal. Eu falei, como assim, Bengala Legal? Né? Ai, meu Deus, eu tô imaginando uma bengala legal. Bengala Legal, né? Não sei, né? Se era uma varinha mágica, o que que era. Não era bem isso, mas era exatamente nesse sentido, de um site de compras, mostrando diversos modelos e assim, e aí falando mesmo que era isso que a pessoa com esclerose precisava, que tinha vários tipos, aí mostrava também aquelas muletas canadenses, enfim. É a primeira informação que veio foi essa. É, Eu já estava com um pouco dessa deambulação, de ataxia, né? Que foi das sequelas que ficaram. E aí aquilo me apavorou, porque eu falei assim, e daí? Agora o começo é esse e qual será o final, né? E aí isso me apavorou. E deixa eu só comentar uma coisa, dessas nossas lives que nós fizemos com a Camila, sobre o canabidiol, também eu fui no Dr. Google pesquisar algumas coisas. Gente, e como tem coisas sobre canabidiol, tanto pesquisa séria que você entra, que é lá de universidade, de neurocientista e tal, como tem chamadas assim. Canabidiol resolve um monte de coisas, elenca um monte de coisa. Marque já sua consulta. eu vi. Você viu? E assim, sem referência nenhuma. Não falando nada daquele profissional, não falando nada Estou falando daquela. para se consultar, para preencher o cadastro, eles Isso, entram em isso. contato. É, É. Até parece uma coisa assim meio proibida, né? Porque assim, você preenche o cadastro e eles entram em contato. Não tem uma transparência assim de você saber quem é o profissional, quem colocou aquelas informações. E é muito isso, né? Que a gente acaba, numa dessas, você cai num conto do vigário aí. Porque a gente, quando nós estamos passando por alguma dificuldade ou que nós queremos a resolução de um problema, às vezes a gente cai numa esparrela dessa. é, Não toma cuidado, está muito fragilizado por alguma situação, e aí vê aquilo e fala: não, isso é a solução, é a luz no final do túnel. E aí, de repente, você entra numa dessa, vai pagar um dinheiro que você às vezes não tem, é, né? Se sacrifica e que não vai resolver nada, porque você não checou direito a informação. Então, exatamente. é olhar essas coisas com esses olhos. Ah, eu Ai, lembrei de outra coisa. Olha, eu vou é, ter um monte de coisa de fake para falar. é. Então, antes de você Mas, falar, espera só um pouquinho. Deixa eu claro, dar um beijo para minha fisioterapeuta Vanessa, que está assistindo Vanessa, a gente. Se quiser falar beijo. alguma coisa, fale, Ivan.
Então, uma vez teve umas fotos lá na ABEM que ia sair um calendário e tal. E aí eu peguei o contato, era uma agência e tal. E aí fiz até umas fotos lá e me mandaram para outro lugar. E aí eu fui checar esse outro lugar, ele não tinha nada, nem no site, assim, era assim, eles falaram para mim, por que que você não vai fazer umas fotos, né, que pode ser e tal, tá, legal. Fui até ver, né, até me interessei, né, me achando uma bolachinha mais gostosa do pacote, ou a última bolachinha do pacote, né, achei que eu era linda, e fui ver. Nada disso, nada disso. O site vende uma coisa que você faz e que você vai entrar e acontecer. Eu fui até o local. Quando você chega no local, eles pedem um X, falando que vão fazer book seu e que aí você vai entrar. E você não acredita no tanto de gente que tinha lá. Quantas crianças, quantas mães, quantos pais levavam crianças. É. E aí dispunha daquele dinheiro que eu não lembro mais quanto que era, acho que era 2.000, não era barato. Não era pouca coisa. Meu Deus, e assim, vendendo essa ilusão, né? Gato por lebre, porque não explica, né? Você pode fazer. Não, a chamada você vem fazer uma foto com a gente e aí você entra no mercado. Chegando lá, a conversa não é bem essa. É. Você até tira uma ou duas fotos e aí depois você já é chamado para fechar o contrato e pagar, né? Então, assim, aí não digo nem que seja fake. Era o ramo? Era aquilo, era, mas não estava explicado. Então, a chamada te prende e pode te levar a erro, né? É. Se você não tomar cuidado depois, então não digo nem que era fake, mas que era uma chamada enganosa, digamos assim, ou não muito esclarecedora. Ao meu ver, assim, quanto à esclerose múltipla na internet, a gente acha muita coisa interessante, Sim. mas a gente tem que saber filtrar e tem que saber ler aquilo, não clicar em nada, por favor, não clique em nada, pode até Não, ser vírus, não clique em e nada. vai assimilando. Deixa isso na tua cabeça, começa a procurar outras coisas para ver se bate a informação. E o Sim, que a gente faz aqui também eu acho muito válido, porque mostra para as pessoas em geral que estão vendo, ó, as duas têm esclerose, eu tenho há uns sim, 14 anos, a Dani também, por aí. é, E a 13 gente anos. está aqui, está fazendo Gente, live, se maquiando. Então é vida até fazendo normal, exercício gente. para memória, né? É, De atenção exercício de concentrada. atenção, para a gente Sim, poder estar sempre com a memória em dia, é. porque Sabe, a memória é para todo mundo, não é só para quem tem esclerose, não. não, não, para todo mundo. Uma coisa que eu vi uma vez com relação à esclerose é que um estudo, né? Mas olha como que são as coisas que eles estavam fazendo, que a esclerose poderia ser de um vírus, um resquício de algum vírus desses de herpes, Eu também vi que isso. aí por algum motivo foi parar no seu sistema nervoso central e É. O provocou isso, né? que Mas você aí viu além disso? Porque eu também vi essa reportagem. então, mas depois disso não tinha mais nada. É E parar quando de você falar. vai, e quando você vai procurar algum artigo científico, né? Não tem, não tem, não tem. Então, é muito complicado isso. Acho que você tem que ter muita responsabilidade na hora de publicar qualquer coisa desse tipo. Porque a pessoa vai achar que, pô,
Eu nunca tive herpes, quer dizer que minha herpes foi pro sistema nervoso central, eu preferia ter herpes. Não, mas sabe o que eu estava vendo? Ó, como é bom a gente se informar. Sim, Que esse vírus da herpes também dá a varíola. sim, E eu tive varíola. Aí eu perguntei para minha neurologista. E aí, sim. tem a ver? Ela falou, não Não, sabemos. Então, é. falaram, mas ninguém sabe se aquilo acontece ou não. É. Então, antes de vender o peixe, né? Porque assim, são estudos, ainda não chegaram a conclusão alguma, É que né? nem todo mundo deveria, mas nem todo mundo é que nem a gente, que nem eu, que nem você, que ouve uma coisa e vai E atrás para procura. saber se é verdade, se está embasado em alguma coisa. Simplesmente Sim, vai vendo e acha que sim, aquilo é o real. é, não é. E dá boa noite pro Renato que entrou. Renato, boa noite. Boa noite, Renato! Boa noite, Renato. Então, outras coisas também que eu já eu vi assim, isso eu vi na rede social, no Facebook, e foi num grupo de pessoas com esclerose, né? E que eu vi o depoimento não, uma pessoa falando que imagina que ela nunca ia ter filhos porque isso ia passar para os filhos, né? E aí, mas assim, no grupo, né? Ela começou a falar isso, que passaria para os filhos. Aí a gente também é vetor de disseminação de informação. Se você começa a falar isso, né, gera uma série de coisas, de dúvidas, e tem um ditado, né, que fala uma mentira contada muitas vezes acaba virando É, verdade, porque tem muita gente que vai acreditar, né? exatamente. Muita gente que vai acreditar. E ela estava dizendo isso, que ela nunca ia poder ter filhos, porque ela ia passar, transmitir isso, a esclerose ia ser herança do filho. Não é herança genética, gente, não tem nada a ver. Não é, inclusive, eu estava vendo, para você ver como a internet tem um lado bom também. Eu estava É, vendo uma reportagem que estava falando que gêmeas idênticas, ou seja, eu vi são também. iguais. Você viu também? Sim, Então, vi. gêmeas idênticas, uma não tem esclerose e a outra tem. É, E aí, passa de sim. pai para filho? O pai e a mãe não têm. E, e se elas são idênticas, né? É, Elas deveriam ter. Né? Deveriam carregar a mesma genética, é, né? Deveriam não, elas carregam a mesma genética, é, mas é que a doença não é genética, não pois tem é, nada a ver, não tem nada a ver, né? não tem nada a ver E, mesmo. Então, ó, e pessoal, muito cuidado com as tem, informações que vocês veem na internet. sim, e principalmente agora que é uma droga nova, que a Anvisa autorizou recentemente, essa questão do canabidiol. É importante ver direitinho com o seu médico e não sair consultando a internet, porque a internet tem solução para tudo. É, se Você você olhar na consegue até internet, marcar. canabidiol é milagroso. Você consegue até marcar uma consulta e você já, se bobear, você já sai com os frasquinhos de lá, É, né? Porque é muito fácil, assim, né? Você brincar com as palavras, eu digo brincar no sentido pejorativo, né? De você falar coisas que não correspondem à realidade. mas você sabe que eu descobri que eu sou conservadora, né? Sim, Por quê? Porque eu sempre ouvi de todos os neurologistas que me consultou que não pode beber. Álcool está fora de cogitação, porque se você toma um sim. remédio que está com o fígado, se você Uhum. beber, o fígado já era.
né? Porque você vai estar atacando o fígado com o remédio e com o álcool. Com Então, álcool. pelo menos corta o álcool, que é Uhum. uma coisa a menos para te fazer mal. Que Sim, o remédio você tem que tomar. sim. Aí eu coloquei o link de um doutor neurologista do Rio de Janeiro e o doutor falou assim: olha, tudo bem, pode mudar de medicamento, pode tomar, tá falando do natalizumab, provavelmente eu Uhum. vá tomar. É, pode mudar, pode sair do fingolimod para o natalizumab, mas não esqueçam, não bebam. Cerveja só sem álcool. É, No que eu coloquei isso, falaram assim para mim: ah, mas eu não concordo. Isso é uma visão conservadora. ok. Ok, eu sou conservadora, então. Por isso que eu Uhum. falei, eu descobri que eu sou conservadora, porque eu acredito que realmente vai fazer mal. É só usar a lógica, né? Então, mas aí tem uma diferença, né, Isa? De opinião e de fato, né? Se o médico está falando isso baseado em algum dado, nessa questão que ele colocou e que você está falando agora, que é uma questão de raciocínio. Se o álcool metaboliza no fígado e o remédio que a gente toma também, a É, gente está sobrecarregando o fígado. Então é melhor não, é, né? Tem lógica, né? Mas aí opinião, você pode ter uma opinião diversa, mas aí você tem que ter argumento, exatamente. né? Você discorda por quê? Não faz mal? Não vai gerar nenhum problema? Você pode beber com frequência, né? O meu neurologista, por conta dessa medicação que eu tomo, que é o Rebif, que também é metabolizado no fígado, a maioria É, né? Ele fala para mim, não pode beber, mas é assim, se você, numa data, né, especial, algum dia, você estiver brindando, você tomar um dedinho, é. Foi o que meu você vai, neurologista falou. Pode um não vai fazer dedinho, mal. um Um golinho. dedinho, um golinho de champanhe, porque você está brindando, não vai fazer mal. É, Agora, você não vai ficar enchendo a cara todo final de exatamente. semana de Vai tomar cerveja. tipo umas 10 latinhas de cerveja. Às não, não, isso não, né? Isso também não é do meu agrado. Nem do meu. Então, tudo bem. Eu sou mais Ficamos um vinho, mas também não posso beber. Então eu vou no suco de uva integral. isso, né? É o que eu falo, né? Não precisa arrumar mais um problema, É, né? Que não é necessário, não é necessário. Eu vou falar uma coisa, né? Nessa questão de não é necessário, não vou arrumar mais um problema. Antes de eu ser diagnosticada com esclerose, eu estava com uma ideia fixa na cabeça que eu queria colocar silicone, que eu queria ter peito maior. Olha só, que eu queria porque eu queria colocar silicone. Queria colocar silicone. Aí tá. Aí fiz algumas pesquisas e tal, aí depois comecei a investigar essa questão que eu não estava passando bem, não estava me sentindo bem, e foi. Quando eu recebi o diagnóstico da esclerose, aí eu falei com o médico, a primeira coisa que eu perguntei foi do filho, lógico, mas depois eu perguntei para ele em outra ocasião, falei assim, sabe, doutor, antes de ser diagnosticado, eu queria colocar silicone. Ele falou assim, não tem necessidade. Você não precisa passar por uma cirurgia, deixa isso quieto, né? Você vai passar por uma cirurgia, vai tomar é, anestesia, toda cirurgia tem risco, você vai ter que ficar sem tomar o seu remédio para colocar um silicone. Você acha é. que vale a pena?
Você acha que vale a pena? Eu falei, né? Deixa quieto isso. Mas Deixa você sabe quieto. que lá atrás eu pensava em fazer cirurgia pro nariz, que eu já desisti depois que eu vi como que faz, Sim, e colocar peito. sim. Hoje em dia eu falo, gente, eu não preciso de peito, graças a Uhum. Deus. Eu só vou colocar silicone quando precisar. Que nem uma amiga minha teve câncer de mama. Ela tirou uma Sim, parte e aí ela óbvio. colocou silicone. Não, mas é uma situação completamente diferente. Eu estava falando Exatamente. assim, no contexto, né? Eu queria por uma É. vaidade. Queria porque queria ficar boazuda. Não, hoje em dia eu desisti. Eu Mas teve também assim, uma já época que eu tive, queria já colocar tive. silicone nas nádegas. Aí eu falei, Não, meu, toma injeção. Eu estava na fase do Avonex, que era por nossa, injeção. Falei, não posso colocar silicone, porque é, é com injeção. sim. Aí, tá ótimo. A gente chega numa idade que agora o corpo tá ótimo. Você É acostumou a verdade, viver com ele do jeito que ele é. verdade, verdade. Você chegar numa uma fase que você consegue enxergar, acho que além do espelho. É. Então você está muito bem, né? Estou muito bem com o meu corpo, estou muito bem com o meu rosto, muito bem com as minhas limitações e com as coisas que eu posso fazer e hoje com a forma que eu enfrento a esclerose, que o tratamento, como a gente já falou várias vezes aqui, eu encarei a fisioterapia mesmo e fez toda a diferença na minha vida, porque numa época eu passei muitos anos negligenciando isso, fazendo de vez em nunca, Eu acho né? que a maioria, assim. Eu também fui E eu, assim. A e eu Priscila acabei, também, ela nem tá aí hoje, a mas a Priscila Priscila também, também. e eu A acabei Camila também. eu acabei piorando. Então, assim, a gente acha que não precisa, que vai passar, que. Não, gente, a gente precisa ajudar o corpo, né? Meu médico sempre falou para mim, falou assim, olha, você tem esclerose múltipla, você perdeu algumas conexões por causa da baía de mielina. Seu corpo precisa reaprender algumas coisas porque não tem mais a sinapse. Mas Ele você precisa sabe aprender que isso a de gente outra não vê na forma. internet, não. Isso a gente não vê na É, internet, entendeu? Foi essa informação que poderia ter tido lá quando eu achei a bengala legal, que não tinha, entendeu? Que assim, você com uma fisioterapia, com essas questões alimentares, você olhando mais para a sua alimentação, para evitar remédios que eles ativam as inflamações, e remédios não, alimentos que ativam é, as inflamações, isso você não acha lá. E é. nenhuma explicação assim, tipo PowerPoint, esclerose, a baía de mielina. Isso aí eu assisti algumas palestras na ABEM, né? Mas na internet, no site da ABEM tem algumas coisas, Então, mas isso que não eu é ia a te primeira falar. informação que Hoje aparece. em dia tem algumas coisas. Você coloca lá no Google esclerose múltipla, você coloca em vídeos, você até vê algumas coisas. Até um Sim, vídeo que mostra como que é a bainha de mielina destruída. E sim, por quê, né? E para que que ela serve? sim. Mas antigamente, principalmente quando eu e você descobrimos, Não você tinha entrava nada. no Google, era só coisa ruim. Ô, E tia a gente. Nenê, a tia Nenê entrou! Boa noite. Eu vi aqui, Uhum, aí, você viu que eu até parei, né? Ah, vi. Nenê! Aí, oi, Nenê! É.
Vejo. Ela, É, oi, cheguei. cheguei. Então, e hoje eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tanto na questão da esclerose, tem muita informação e que precisa ser checada e conversada com o seu médico, até com um amigo, né? Você entrar num bate-papo com outras pessoas, e aí Hoje você em dia, abre é o que eu e estava olhar falando. tudo. Você tem que tomar mais, prestar mais atenção. Sim, Não pega, lê a primeira coisa, fala, ah, não, para qualquer doença isso. Ah, isso, não, eu vou morrer, é ruim. Conversa com o seu médico, sim, conversa com um amigo, que nem a Dani está falando. é, Pesquisa mais. Não pesquisa. aceita logo de cara a primeira coisa que você leu. E eu acho importante você sempre ver a fonte, de onde veio aquela informação. E aí você checar a fonte também. É, E quem é a fonte? Tem site, é um grupo de estudo, é jornalista, o que que é, né? Ou foi uma notinha que não tem embasamento, não tem lá a fonte de onde foi tirado, porque hoje em dia notícia falsa disseminada assim é crime, é. né? E Ontem tem mesmo, de monte hoje em é, dia. O que mais tem é a bendita do que eles chamam hoje fake news. fake news. Até já foi julgado pelo tribunal ontem que é crime, né? Teve até um camarada, um deputado, que perdeu o mandato por causa disso. Então, assim, é tudo, tudo. E a gente está sujeito em todos os campos, É, né? Por isso e principalmente quando se trata da saúde, no momento que a gente, principalmente no momento do diagnóstico ou de alguma outra piora, ou de um momento assim, às vezes você está de transição de medicação, é horrível, porque você lê alguma notícia assim, olha, esse remédio aconteceu isso, a pessoa tomou e acabou ficando pior, e não sei o quê, e aí você não tem uma, uma ampliação da notícia, né? É só naquele caso, só foca aquilo, e aí você fala, pô, agora ferrou, vou tomar esse remédio, vou piorar, né? E né, não vou ficar bem e tal. Então, tudo você tem que checar, você tem que ver com o seu médico, vai procurar lá procura no rol da Anvisa, o que é. está falando daquele remédio, Ou procura se você tiver uma irmã como a minha que acabou de entrar, que é nutricionista, consulta ela. consulta ela, né? Ou se for irmã da amiga, você também consulta. Exatamente. Você também consulta. Pede ajuda para os universitários, diria o Silvio Santos no Show do Milhão. Exato. Tem que pedir ajuda. Porque e isso eu falo até para minha filha, sabe? Que às vezes ela tem alguma pesquisa para fazer na escola, alguma coisa. Na nossa época, Isa, quando a gente tinha 9 anos, como está a minha filha, eu acho que você fazia isso, que eu também fazia. A gente ia na biblioteca, né? É, Tinha carteirinha da biblioteca? Eu tinha carteirinha de exatamente. várias bibliotecas. Biblioteca aqui de São Caetano, da do Ruge, tinha biblioteca de um monte de lugar. Exatamente. Eu Santo tinha. André, do Centro de Santo André, tinha biblioteca de um monte de lugar. Eu tinha da do Tinha que bater o Ruge, da pé. de São Caetano e da de São Bernardo, lá no centro. Eu tinha de Santo André, do Ruge e daqui de São Caetano. Então é assim, a gente tinha que bater um pouquinho de perna. É. E aí era tudo que estava publicado no livro, né? Hoje não, ela fala assim: ah, mamãe, eu vou olhar no Google. Ok, olha no Google. Aí ela pegou as informações. Quando ela pegou as informações,
A primeira que vem né, é a mais sensacional, né, que tem. Eu falei assim, não, mas espera aí. Você vai estar fazendo um trabalho de pesquisa. De onde vem essa informação? Do Google. Eu falei, não. O Google, ele faz um catálogo de notícias, de informações. Você tem que entrar na notícia e ver quem está colocando essa notícia. É confiável? É. Eu posso confiar? Eu falei, é assim que a gente pesquisa. A gente não pesquisa assim. Onde eu vi isso? Ah, no Google. Ah, tá, no Google. Ok. Ele é um catálogo de notícias. Mas quem colocou aquela notícia no Google? Sabe que você É falando isso interessante. agora me ocorreu. Eu acho que é por isso que hoje em dia a maioria se assusta muito quando chega no Google. Ah, vou ver no É, Google. Não, gente, veja no Google, tudo bem, mas não veja uma notícia só. Veja várias. Se informe com seu médico, com seu sim. amigo, que a gente está falando agora há pouco. E não se prenda à manchete. É, Leia tudo. Leia tudo. Aí saiu lá no rodapé, que é uma pesquisa da Faculdade de Medicina do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, da USP, de onde é que for. Aí entra na USP lá, entra e vai checar se é, é. né? Porque para a gente conseguir ter um. Porque informação a gente precisa, a gente. E nós aqui estamos em tratamento há bastante tempo, a gente sempre quer ficar melhor. Nós estamos aqui, nós estamos fazendo live, a gente está conversando porque a gente quer ficar melhor. E a gente quer que os nossos amigos também fiquem melhores. Que eles encontrem caminhos e que possam fazer coisas que sejam benéficas. Então a gente quer sempre ficar melhor. Então a gente sempre está olhando. Por isso que a gente conversou do canabidiol, por isso que a gente está procurando sempre outras coisas. Eu tô me empenhando mais na minha fisioterapia, tô até vou começar a fazer um tratamento, um trabalho de fortalecimento muscular, que eu achei Olha, importante, não é legal? Então, a gente tem que ir se aprimorando, né? A gente quer ficar bem, a gente luta para ficar melhor, né? E eu conheço tantas pessoas que têm esclerose também que estão lutando para ficarem melhores e que têm mais limitações que a gente, que estão lutando, não desistiram e não tem que desistir mesmo, tem que lutar e tentar sempre, porque a gente tem né? que viver, tem que ter qualidade de vida, tem que viver o melhor possível, É, da melhor forma possível. ao meu ver, para a gente colocar M versus internet, Internet, é sim. ótimo, só que tem que saber filtrar as coisas. Não acreditar logo na primeira coisa que você está vendo. Ao meu Uhum. ver. Sim, também acredito nisso e assim, as primeiras notícias que eu li no Google sobre esclerose múltipla, sem saber lufas de esclerose múltipla, não foram nada animadoras e bem corrigindo até, não eram bem notícias, eram coisas assim jogadas, né? Como eu É, falei, bem texto assim, nossa, casinhos, bem dava legal. casinhos, É, tirinhas. então assim, eram como se fossem essas tirinhas mesmo que tem no jornal, É. que dá um aperitivo do que é o negócio. E aí, que legal? Olha, eu não gosto muito, mas tá legal. É que aí você tem que estar com. Aí você já. Eu já imagino você com vestido de festa, né? Não, Aí fica legal, com vestido de festa. Com uma roupa não, normal, tipo calça jeans, camiseta, não vai ficar bom. não, mas basta uma roupa preta de bruxa, que aí fica legal. Chapeuzinho de Ah, é, bruxa. Halloween, né?
Halloween. Bom, eu nunca gostei. Quer dizer, não é que eu nunca gostei, eu gosto, porque é festa. E a É. fantasia. Eu adoro me fantasiar e eu adoro festa. Eu também gosto. Eu não gosto daquelas cenas Ah, de macabras, filme de assim. terror, é verdade. Isso eu não gosto. Essas cenas tipo um filme de terror, de zumbi, assim. Eu não gosto da cena. Da fantasia, da brincadeira, eu gosto, É. né? Tanto que Mas dessa. eu fiz uma vez, só mudando um pouco de assunto, eu fiz Uhum. uma vez numa festa, não é festa fantasia, era Halloween mesmo. É, fui com a roupa da mulher gato, Ó, que eu comprei na 25 de março. arrasou, hein? Eu arrasei. Mas antes dessa festa de Halloween, eu fui numa outra festa de Halloween, da mesma escola de inglês que eu fazia, e eu não sabia o que colocar, não tinha fantasia. Eu aprendi a fazer maquiagem de corte, de ferida, e eu fiz Uhum, aqui na testa, como se tivesse cortado aqui a testa uhum, e tivesse aberto. entendi. E coloquei. A única coisa diferente que eu fiz é que eu coloquei lente de contato branca. Ai, fica com aquele olho Até que zumbi. não. Sabe o que aconteceu colocando lente de contato branca no meu olho, que é castanho? O olho Hum. ficou azul. Nossa, Eu achei que ia ficar branco, né? Tudo branco. pois Não, ele é, ficou azul. ficou azul. Interessante, né? Porque as coisas é a mistura, né? O É, castanho com o branco é muito doido é isso, porque é um muito doido. castanho escuro, quase preto. Ele ficou meio azulado. Sim, Imagina um azul bem clarinho. sim, que legal. Era a cor do meu olho. Hum. Então você É, também não Renato, assiste. Halloween! Halloween! E aí, Renato, vamos fazer o Halloween? Vamos sexta-feira Halloween. que vem vir fantasiada? Vamos, vamos. Legal! Vamos fazer Halloween. Sexta-feira que vem, vamos fantasiada. Boa, Renato. Renato que me deu a ideia a hora que eu vi que ele É, ele escreveu colocou Halloween. Halloween, sim, Renato. Então, Renato, podia participar também. Pode vir Podia, para. ó, Renato, se veste e depois chama a gente aí no Instagram sexta-feira que vem para entrar na live, Isso, que a gente vai querer ver sua fantasia. exatamente, exatamente. Ah, então eu vou guardar os meus É, apetrechos para guarda ir para a semana que vem. na semana que vem. Vou até fazer um banner já. Faz Halloween, minhas amigas. Venha participar Halloween. conosco desta festa. Ó, pode fazer, pode fazer. Você Aí vê que você, me dá o brainstorm, eu vou soltando, né? Quantas você vezes logo tem. cedinho de manhã eu já te mando, vamos falar disso? Nossa, várias. Eu acho Então, que você sonha, né, Isa? eu acho que tipo, eu tô tranquila, e aí vem na minha cabeça. Eu não tô Vê. pensando em nada, mas eu tô. É. Não, é uma intuição, né? É, É uma intuição. que nem o outro dia, meu marido, ele falou que vai me levar no Bud e não sei o quê. Sabe aquele Carlos, que é o Bud, Ah, tá. que é Sei, confeiteiro, que faz bolo? sei. Que ele tem loja Parece, aqui em São Paulo, tem quatro. parece que tem, né? É. É. Aí meu marido, não, vou te levar lá. Eu já fiquei pensando, claro que isso não vai acontecer, não tem como. Mas se eu encontrar com ele, ele fala inglês. É.
como que eu vou falar? Fiquei pensando em inglês, como que eu ia falar com ele. Uhum. Aí você falou, hi, Não, eu nice to até meet falei, estou muito orgulhosa de te conhecer, estou muito feliz em te conhecer. Aí eu falei, bom, eu vou falar, I'm very proud to meet you. you. Uhum. To meet you. Aí eu entrei no famoso Google Sim. para ver se era meet you. E era, Uhum. estava certa. Mas você pode Ah, usar know you, know you. saber ou conhecer. A pequena Conhecer. aula de inglês. Sim. É, tá vendo? Nossa live também é cultura. Pois é. Então, É. é a mesma coisa. Internet para Hum. esclerose ou para qualquer coisa é ótima, mas É, converse com outras pessoas, verifiquem, não acreditem, acreditem na primeira coisa que vocês estão vendo. exatamente. Vai buscar outras coisas. Foi o que eu fiz. Aí eu vi que É, estava Meet, que eu tinha é, acertado. Mas eu vi que também você pode usar Noio. know you. E também, né, Isa, você procurar uma fonte confiável, É, né? Que é o que eu falei, né? Que a gente observa. O Google é um grande catálogo. Você põe uma coisa lá, vem, né? Um monte de lugares que está falando sobre aquele assunto, um monte é, de, de coisas que tem aquele assunto. Você tem que filtrar e exatamente. saber qual é a fonte, de onde vem, né? Para você poder ver se aquela informação é verídica, é real, e se é de uma fonte confiável, ou se não. Se você tem que pesquisar mais, se você tem que olhar mais. Alguém que está aí na live já teve um perrengue com internet, informação de internet? Conta pra gente. A gente Conta quer pra gente. saber. É, a gente quer saber que perrengue de internet é É, muito duro, muito duro. E tudo que a gente, esse momento que a gente está vivendo, né, no Brasil e no mundo, essas notícias mentirosas ou meias notícias só leva as pessoas a engano, a é. erro, em todos os sentidos, né? Só leva a pessoa a erro e você, de repente, você se automedica, uma coisa que não é É legal para você, perigosíssimo. perigosíssimo. Você começa a fazer um tratamento, alguma coisa de beleza, que hoje que tem de coisa de beleza na Você internet. viu rapidinho a menina que foi na acupuntura e teve o pulmão perfurado? Não, não vi. Ela procurou na internet e achou uma acupunturista. Só que Uhum. a acupunturista não era acupunturista, trabalhava com estética. E ela foi fazer acupuntura. No que ela terminou de fazer, ela falou: estranho, tô com falta de ar. E tá doendo aqui o pulmão. No dia seguinte, ela teve que ir no médico porque a falta de ar estava pior. Ela estava com o pulmão perfurado. Nossa, Teve que passar por uma cirurgia de emergência. Ela poderia até morrer. é, são essas coisas. Provavelmente ela achou na internet, Foi o né? que ela Alguma falou, ela achou na propaganda internet e foi direto. e foi, e aí E deu nem viu certo. se a mulher era acupunturista mesmo. Se ela tinha formação para fazer aquilo, é muito complicado essas coisas, gente. Oh, boa Muito complicado. noite, Regina, que entrou. Não sei quem é você. Inês Guedes, dá bem, minha amiga dá bem. Oi, Rê. Boa noite, Regina.
Então vamos aproveitar que agora já deu a hora. Nosso Sim, exercício de atenção concentrada em memória. sim, Alguém prestou atenção em mim ou na Daniela? As duas tiveram coisas, hein? sim. Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa. Regina, boa noite, Regina. É, A Regina só entrou na live agora, ela não vai é, saber. ela não vai saber. E aí? E Par, aí? para ver quem fala primeiro. Par. Ímpar. Um, dois, três. Você ganhou, fala primeiro. Ganhei. Então, tô pegando aqui que eu derrubei. Eu usei os acessórios de Halloween. Coloquei uma tiara primeiro, que é uma aranha. Ah, é aranha. Eu vi que era um negócio preto, mas eu não conseguia ver o que era. E depois eu coloquei esse chapeuzinho de bruxa. É que eu achei ótimo, mas eu imaginei que minha visão hoje tá horrível e a tela, como eu te falei, tá preta, tá mais escura, não sei Ah, por quê. E aí que eu via, sabe aqueles chapéu coco? é aqueles casquete assim de festa. Isso! Por isso que eu falei que ficava melhor com um vestido de Vestido festa. de festa. Entendi. Ele não chegou a tanto. Basta um de bruxa. Basta um de bruxa. E você? Eu já sei que você Olha, minha pegou canetinha caneta. preta, minha Pegou a caneta. canetinha preta, que eu peguei, até pensei em Pegou morder, a mas falei, não, não caneta. vou morder, não. Que a gente não Não, sabe, né? Tudo bem que a minha mão só pega nela, mas não, mas não deve. é. Não Então eu deve. só fiquei brincando com a caneta, assim. Você foi daquelas crianças que mordia lápis e mordia Não, caneta? não. Eu fui, fui. Mas você foi daquelas crianças que comia borracha com cheirinho de chocolate? Não, aí Eu não. comia! Eu tinha mania de morder lápis, caneta e eu roía as unhas. Eu não. Não roía as unhas, não comia lápis, não comia caneta, nem aquela pontinha que normalmente o pessoal come, né? Essa aqui. É, isso. Eu não comia. Eu roía tudo. Agora eu via De- uma bolacha, ó, uma borracha com cheirinho de chocolate, é porque Aí pensava que era bolacha. eu tive uma borracha de chocolate em formato de bolacha. Por isso que eu falei bolacha. Ah, tá. E eu chegava, gente, tem cheirinho, será que tem gosto? Mordia. Acontece, acontece. É, Coisas da infância. mas Coisas não, da não infância. tinha gosto de nada. Eu não era Não, muito de morder. não tem. Latex, né? É, eu tive essa mania de roer unha, ixi, até. Ai, o pessoal, sugestões para a semana que vem, hein? A nossa festa de Halloween vai ser a semana que Halloween. vem. Mas Isso, o que vocês gostariam que a gente falasse a respeito isso, de esclerose múltipla? sim. Estamos aceitando sugestões e É, participações. colocar plaquinha, aceitamos sugestões. E Abertos para participações. sugestões. Sugestões e participações. É. Vamos ver. Ô, Renato, você vai É, estar na live a semana que vem, hein? Quero aí já está você intimado, hein? fantasiado. Não adianta fugir, Renato. Agora você deu a ideia, né? É. Posso dar uma ideia para o Renato de fantasia? Renato, você gosta da Ah, família Adams?
É uma fantasia super fácil de você É fazer. verdade, verdade. Não requer prática nem tão pouca habilidade, só uma sombra preta. É. Verdade, Ele ia ficar ótimo verdade. de tio Chico. Tio Chico. É, por isso que eu falei da sombra preta, porque ele só passa É, sombra preta aqui embaixo, pronto, tá tio Chico. sim, Ou em verdade, cima do. verdade. O tio Chico era em cima do olho, né? O olho todo. Todos, sim. É. Olheira aí. Tá vendo, Renato? Eu já te dei ideia, hein? Tá bem É. fácil. Já ensinou até, né, Isa? Não tem É. desculpa. Não tem desculpa. Ana Ana Paula, que eu não Paula. sei quem é, bem-vinda. Estamos já no final, mas É, obrigada por você ter entrado. obrigada por vir. Ó, E a semana que gente, vem eu estava falando aqui com a Dani. Vamos ter uma festa de Halloween. Então, sim, venha fantasiada, hein? vem fantasiado. Vamos brincar. É, vamos brincar. E a Vamos gente brincar. pode até chamar você. Sim, Por isso que eu tô falando, veio fantasiada. Nem que for para sim. você entrar, falar oi e sair. Isso aí é. Mas não se acanhe, participe, É, né? é isso aí. Queremos saber. Ninguém tem ideia nenhuma para semana que vem, além do Halloween? Halloween. Vamos ficar com essa ideia e aí quem tiver só postar lá pra gente no É, Instagram, no Face, que a gente vai agregando. exatamente. Só a Ana Paula que está aí entrando, que eu vejo ela. É, Ana, a Paula entrou. A Regina, alguma brincadeira, mas que brincadeira, Regina? Temos que pensar a respeito. Se você tiver ideia de alguma brincadeira, sabe que eu participei de uma festa junina, que a brincadeira, porque em junho, É hora de dar tchau. É hora de tava dar tchau. pandemia É ainda, hora de né? dar tchau. E caiu. Ué, o que aconteceu?